já estou gravando aqui, estou me preparando para a explosão do nosso programa de hoje. Você costuma jogar uma bolinha nos finais de semana, sabadão, domingão, corre durante 50 minutos loucamente e no final do jogo pensa assim, eu sou um herói, corri pra caramba, percorri tantos quilômetros. Pois é, saiba que você não tem ideia dos riscos que você está correndo. E hoje a gente vai conversar com um especialista em explosão, saúde, fitness, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. O programa Fute, basicamente Fit, começa agora. Sejam bem-vindos, é isso aí, tô aqui com uma fera, o Ronald Franco Costa. Checa só o currículo desse cara aqui, desse homem, formado em licenciatura e bacharelado em educação física, experiência de 12 anos como atleta de levantamento olímpico, caramba, hein? Show de bola! Seleção paulista e brasileira na categoria super leve. Tem muita coisa para falar aqui, peraí, segura aí. Curso de aprendizagem e controle motor na USP e, gente, algumas disciplinas na Unifesp, como exemplo aqui para vocês. Envelhecimento humano, e ele tem uma expertise brutal aí em exercícios de potência. Eu já estava treinando no começo do nosso vídeo lá, hein? Eu vou com certeza me aprimorar. Ronald, você é de Santos, vai contar um pouquinho daqui a pouquinho. Hoje está morando em Santos. De São Paulo. É o nosso fit da vez, E aí, virou santista mesmo? Como é que tá o negócio? Se mudou para Santos, o que é? Tá torcendo pro Santos também? Não, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo, pessoal. Bom, que bom. Na verdade, sim, sou de São Paulo. Estou morando em Santos por questão que depois que casei, fui querer criar meu filho lá por questão de qualidade de vida. Mas eu sou bem paulistano. Sou paulistano, Eu só vou na praia mesmo quando feriado mesmo, que nem paulista. Ou então quando eu tenho visita. Legal. Seja bem-vindo então ao nosso programa. Ronald, vou te contar uma coisa. Eu tô com um time de futebol society, eu dirijo, organizo, tô nesse mundo, nesse meio há mais de 12 anos. E eu vi que muita coisa mudou no futebol society e também no futebol. Você me contou aqui nos nossos bastidores, por isso que eu me interessei também muito pelo conteúdo, que tem uns aspectos aí que rondam as atividades físicas. Explica um pouquinho, quais são esses aspectos aí? Na realidade, Rodrigo, todo o esporte, todo o desporto, eles são 5 aspectos que a gente acaba analisando para preparar um treinamento. Então, os aspectos são o aspecto físico, o aspecto técnico, o aspecto tático, o aspecto psicológico, ou alguns chamam de cognitivo, e o aspecto emocional, que alguns chamam de afetivo. Esses são os 5 aspectos que todo esporte tem que trabalhar com esses aspectos. No mundo, assim, vamos dizer assim, do alto rendimento, no esporte, não é o esporte amador, no caso, o esporte profissional, um aspecto, assim, os mais importantes é o aspecto emocional e o aspecto cognitivo. Esses aspectos, porque assim, a parte física, técnica e tática, em termos de mundo, hoje está muito parecido. Então, o que faz a diferença de um atleta ou de uma equipe se diferenciar da outra é na questão hoje emocional. Como você controla a sua emoção durante o jogo. Legal. Uma pessoa está muito nervosa, ela não consegue desempenhar um bom papel físico. Ela não consegue desempenhar um papel bom tático. Então a questão emocional hoje e a cognitiva também é fundamental. A cognitiva, o que seria? É como você entende o jogo. Quer dizer... Leitura? Uma leitura do jogo. Legal. Quer dizer, ali tem o ponto fraco da equipe. Então essa leitura. Então isso é a parte cognitiva, é a inteligência do jogo, do que está acontecendo. E a parte emocional é como você controla as suas emoções. Então isso no alto rendimento é o mais importante. Não no esporte amador. No esporte amador eu tenho uma outra opinião. Legal, pode falar também, porque é a próxima pergunta que eu ia fazer. Eu fiquei curioso já aqui. Para esse atleta, eu lido com muitos jogadores que treinam 1 vez, 2 vezes por semana, treinamentos diferentes, ou às vezes eles só jogam, vamos jogar aquele coletivo para ver como é que está o time, a gente vai testando marcação, formações, e depois joga também no final de semana, sábado ou domingo, ou às vezes joga 1, 2 vezes, tem gente que joga mais, lógico, mas eu quero saber o foco desses jogadores que treinam 1 vez, 2 vezes por semana e jogam também 1 vez, 2 vezes pelo final de semana. Olha, Rodrigo, assim, no caso do esporte amador, na minha opinião, aquilo que mais vai diferenciar a equipe com relação às demais é o aspecto físico, tá? Então, eu não estou querendo dizer que o aspecto emocional, cognitivo, o tático não é importante, o técnico não é importante, não é isso. Mas o que vai diferenciar uma equipe da outra é o aspecto físico. Então, não adianta nada você ter um time com uma boa tática de marcação, de jogadas ensaiadas, você tem isso,
mas uma equipe que não consegue jogar, uma equipe que não tem fôlego para jogar. Então, é fundamental para a equipe conseguir ter um bom desempenho essa questão física dos jogadores. Então, na minha opinião, no esporte amador, se você quiser levar o teu time mais adiante no campeonato, a parte física é a mais importante. O aspecto emocional, o aspecto cognitivo é uma coisa que é trabalhada ao longo dos anos e assim, não é tão simples assim de trabalhar. Questão, assim, esses outros aspectos são importantes, mas a questão física eu acho que é primordial. No caso do futebol, não sei se é interesse, mas assim, o futebol ele mudou muito com relação à forma de se entender o futebol, né? Então, assim, há muitos anos atrás, entendia-se o futebol como esporte aeróbio. Então, o futebol ele é um esporte que a corrida era muito mais importante do que aquela... Eu lembro que quando eu jogava futebol de campo, isso final dos anos 80, início dos anos 90, né, a gente terminava o treino e ficava dando volta em volta do campo, ficava correndo 40, 50 minutos em volta do campo. E isso mudou completamente. Então entraram os fisiologistas, né, entrou estudiosos no esporte e começaram a filmar o futebol e viram que o esporte não é esse esporte aeróbio, como se pensava. Né? Então começou a se perceber que o futebol é um esporte aeróbio e também anaeróbio. E isso muda completamente o jogo. Se você for olhar um jogo de futebol hoje, você começa a reparar num jogador, ele dá tiros e trota. Ele dá tiros e trota. Ele dá tiro quando ele está participando de uma jogada ou quando ele está marcando, e ele trota o resto do tempo, ou ele fica até fora da jogada, só se posicionando. Isso muda, porque quando você enxerga o futebol como um esporte misto, aeróbio e anaeróbio, o tipo de treinamento que você vai dar para os seus atletas tem que envolver o aeróbio e o anaeróbio. Entendi. E tem esse negócio, tem essa relação que você falou também. Você estava comentando no outro dia sobre explosão. Sim. Tá, como é que é essa relação? Porque funciona da mesma forma com o futebol de campo e o futebol do society? Sim, funciona. É claro que o futebol de campo ele é diferente, porque os piques são maiores também. Então é diferente. O cara que joga futebol de salão não consegue jogar futebol de campo e vice-versa. Né? Então é diferente. Mas de uma maneira, a grosso modo falando, tem diferença. A explosão, hoje, no mundo do esporte, é uma das coisas mais importantes que existe. Então, se você for ver, resgatar o time do Chicago Bulls, né? Nadadores. Adoro o basquetão, NBA, no playoffs estão rolando, hein? Todo o esporte assim, de alto rendimento, principalmente fora do Brasil, que lá o esporte é tratado muito mais profissionalismo do que aqui, eles treinam muito a questão de levantamento de peso olímpico como um esporte auxiliar ao principal. Então o cara faz o basquete, mas ele tem como esporte auxiliar o levantamento de peso olímpico. O cara faz o vôlei, ele tem como esporte auxiliar o levantamento de peso olímpico. Ele faz natação. O César Cielo, você pega na internet vários treinos do César Cielo com o levantamento olímpico. Eu quero dizer o seguinte, que hoje a explosão, a potência, ela está muito associada ao esporte de alto rendimento. E não é diferente do futebol. O futebol, ele tem uma característica de tiros, né? de sair em velocidade, Sim. de marcar em velocidade. Então a explosão, a potência é fundamental para esse tipo de jogador. Mesmo que seja no amador, é importante que se treine. Existem vários treinamentos também no esporte amador que ele possa trabalhar mais essa explosão. Então, não só, eu não tenho onde treinar levantamento olímpico, etc e tal. Mas existe outro tipo de treinamento que dá para trabalhar também a explosão. Então, a questão da potência, quando você trabalha exercícios de potência, existem algumas alterações fisiológicas na pessoa. Então, por exemplo, o coração começa a trabalhar diferente. Né? Então, uma coisa é você correr sozinho, outra coisa é você correr com cargas, né? Uma coisa é você... Então, o coração, todo o sistema cardiovascular, ele é preparado. Então, o coração fica mais forte, né? Como é que fala? A irrigação dos tecidos fica mais forte. Então, quando eu tenho um coração, um sistema vascular preparado, através de treino com halteres, através de treino de biometria, através de treinos assim, que trabalham a explosão, você muda a sua característica biológica e aí você consegue ter um melhor desempenho na atividade. Treinos com cargas, por exemplo, além de você mudar a sua condição cardiovascular, você muda também a musculatura. Imagina que eu estou, por exemplo, fazendo um agachamento com peso, bastante peso. A minha estrutura muda, fisicamente muda, então o meu músculo fica mais forte. Então, eu trabalhar com alguns músculos que eu uso no futebol, o futebol usa muito quadríceps, muito isquiotibiais, muito, justamente para ter essa explosão. Então, se eu trabalhar esta musculatura, eu consigo não só ter uma força para sair mais rápido, mas eu também consigo melhorar minha condição cardiovascular. O coração, ele é um músculo, então ele começa a trabalhar de forma diferente. A compressão dele é diferente, então ele me dá o impulso que eu preciso na hora da atividade. Desculpa, eu tive que voltar porque eu acho que é importante falar.
É a sequência racional do negócio. Não, porque às vezes o ouvinte, o colega tá perguntando assim, o que tem a ver a natação com o levantamento olímpico? O que tem a ver a natação com a explosão? É que, na verdade, ele trabalhar com halteres, ele não vai trabalhar com halteres dentro da água. Não é essa a questão. O tenista não vai trabalhar com... Por que ele está fazendo um exercício de levantamento olímpico se ele não vai... Ele vai trabalhar com raquete, com a bolinha? O que tem a ver o levantamento olímpico? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver por causa dessa condição cardiovascular que muda. Ele fica internamente preparado para atender as demandas rápidas do jogo. O basquete, o vôlei, subir rapidamente para o Só que aí tem que levar em questão outros aspectos, que assim, a força humana, ela existe um gráfico, assim, e a gente atinge praticamente o ápice da força aos 30, 31 anos. Então, é evidente que depois de 30 anos, a força vai diminuindo. Então, não dá nunca para comparar um cara de 25 com um cara de 30 com um cara de 40. Não dá. A condição física é diferente. O treinamento tem que ser diferente. Sim. Um cara de 40 anos não pode ser submetido ao mesmo treino do cara de 20 anos. Não dá. A regeneração das células do rapaz de 20 anos ela é muito rápida. Se ele machuca, ele cura rápido. Se ele corre, ele rapidamente consegue treinar no dia seguinte. Um cara com 30 já é diferente, que ele já está no ápice e já começa a cair. Um cara de 48. Então tem que ser um treinamento um pouco diferente. Então, assim, é complicado correr atrás da garotada. Acho que é bom mesclar o time, deixar experiente. Eu ouço muito aí, viu? Deixar o cara experiente junto com os novos. Põe os novos para correr e o experiente para organizar. Thank you.